Fala pessoal, tudo bem com vocês? A diretoria do Zenit já está no Brasil para negociar o atacante Yuri Alberto, que está emprestado ao Corinthians. Só que a notícia, de momento, não é boa. Eles querem a volta do atacante. E de forma imediata. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A notícia caiu como uma bomba porque ela não é positiva nesse momento. O Corinthians traça como meta principal a permanência do Yuri Alberto depois do final do seu empréstimo, que se encerra em julho, inclusive com a possibilidade de envolver vários jogadores no negócio, não apenas os que lá estão, o goleiro Ivan e o meio-atacante Gustavo Mantuan, como outros jogadores que podem ser incluídos no negócio. O Corinthians cogita até incluir 5 atletas na negociação, porque vai precisar compor um valor extremamente alto que o Zenit pede para negociar em definitivo o Yuri Alberto. E não está em questão nesse momento um novo empréstimo, e sim a compra, o negócio em definitivo. Vale lembrar que o Zenit pagou 25 milhões de euros para tirá-lo do Internacional. E já pagou esse valor, era um valor parcelado que era para ser pago ao longo de 2022 e o próprio Inter confirmou que recebeu tudo do Zenit, ou seja, os caras não vão rasgar dinheiro e vão querer pelo menos um ressarcimento daquilo que investiram. Tem uma informação de que o goleiro Ivan, por exemplo, está avaliado nessas metas, nesses valores fixados ao final do empréstimo em 4 milhões de euros. 4 milhões de euros pelo goleiro Ivan. E 10 milhões de euros pelo Gustavo Mantuan. 14 milhões de euros. 25 milhões, ou seja, restariam ao Corinthians 11 milhões de euros aí para poder bancar o jogador. Resta saber se os outros atletas envolvidos no negócio, eles teriam valores próximos desses 11 milhões de euros ou se o Corinthians ainda teria que colocar um valor adicional. Mas tem uma outra questão. Resta saber se o Zenit tem interesse na venda. Porque esse me parece o grande X da questão. O Yuri Alberto quer ficar no Corinthians, quer permanecer por aqui, se identificou muito com a torcida, já disse que quer ficar, tem só 21 anos, ele quer chegar na seleção, ele quer participar do novo ciclo, ele quer ser ídolo do Corinthians, ele quer ser campeão pelo Corinthians, ele bateu na trave na Copa do Brasil. Cara, o Yuri Alberto se identificou rapidamente com a torcida, com a Fiel e quer ficar aqui, não tem jeito. Yuri Alberto, tudo certo. Corinthians, meta, prioridade, não tem... Se fala no Felipe Coutinho, que seria o grande medalhão para a temporada, então há essa possibilidade. O Corinthians realmente sondou o Coutinho, está esperando a janela de transferências para saber se não vai ter, enfim, uma outra proposta mais significativa para o jogador. Está buscando parceiro para isso. Tem outras contratações pontuais em vista, tudo certo. Mas a meta, objetivo, além do Maicon, claro, que tem um contrato terminando de empréstimo com o Shakhtar agora no final do ano, mas acho que é uma situação um pouco mais fácil de ser contornada. O Balbuena, que tem contrato também de empréstimo até a metade do ano que vem. Esses dois jogadores, o Maicon e o Balbuena, dá para você conseguir negociar mais um tempo de empréstimo. Mas a prioridade, gente, é adquirir o Yuri Alberto em definitivo. Só que a grande questão é que o Zenit não me parece muito interessado nisso. E tem informações a respeito, porque o Marco Belo, em parceria inclusive com o Fábio Aleixo é um jornalista brasileiro que cobre o futebol russo e que é muito bem informado, eles colocaram que o Zenit tem um interesse de repatriar, de buscar o Yuri Alberto já agora, de forma imediata. Por quê? Porque segundo eles, o Ivan Serguin e o Mateu Cassiera, que são dois atacantes lá que estão no Zenit, eles não estão dando conta do recado, eles não estão correspondendo. O Alexander Medvedev, que está no Brasil, que estava no Catar, que inclusive se reuniu com o prefeito de São Paulo, estava na agenda dele, ele está aqui para se reunir com o Corinthians, ele chegou a afirmar lá no Catar que eles gostam muito do Yuri Alberto e que, por enquanto, até o momento, eles gostariam do seu retorno. A informação ela cai como uma bomba porque a gente imaginou, segundo o próprio Duílio Monteiro Alves, que a vinda do Zenit para o Brasil já era para iniciar uma tratativa de permanência do jogador e saber de que forma o Corinthians poderia compor esse negócio. Se os caras querem o retorno dele agora, a coisa muda de figura. E eu não estou nem dizendo que é porque eles vão conseguir, porque eu acho isso bem complicado. Você tem um contrato em vigor. O jogador quer ficar. O Corinthians, obviamente, vai querer, não tem por que liberar o Yuri Alberto nesse momento. Você faz um contrato de empréstimo de 1 ano, por que você vai liberar antes?
Então não tem por que o Corinthians ceder nesse processo e liberar o Yuri Alberto. Por mais que eles queiram, não é tão simples assim que isso seja concretizado. Agora, o fato dos caras quererem o retorno do Yuri Alberto agora, nesse momento, o que me indica? De que eles não vão facilitar a negociação, de que daqui 6 meses eles vão querer a volta dele sem conversa, porque eles detêm os direitos federativos do jogador e vão querer o retorno dele. Tem um outro detalhe, se o Ivan e o Mantuan estivessem arrebentando lá, seria mais fácil até. O Corinthians teria mais poder de barganha, mas não é o caso. O Mantuan não é titular absoluto, o Ivan tem jogado apenas nas Copas, eles não gozam de um grande prestígio a ponto dos caras dizerem assim, estamos apaixonados por esses dois caras aqui, então, vamos cogitar e liberar o Yuri Alberto com mais um valor, mais um jogador e tudo mais, porque tá tudo dando certo. Então, a situação nesse momento, ela se inverte. A situação nesse momento ela é preocupante para o Corinthians exatamente porque os jogadores cedidos pelo Corinthians não são unanimidade lá, não estão correspondendo à altura. O Yuri está jogando muito no Corinthians, os caras pagaram uma bala para tê-lo lá e ele ficou apenas alguns meses e saiu por empréstimo e eles querem o retorno do cara. E os dois atacantes que também poderiam compor e daqui a pouco ajudar no processo também não estão jogando bem. Ou seja, o Yuri se tornou um cara muito, mas muito valorizado. E o Zenit, se coloquem no lugar do Zenit, se é o Corinthians, por exemplo, que tem um jogador que está emprestado e o cara está desandando a fazer gol no clube lá, enquanto você tem jogadores aqui que não estão correspondendo. Por que você vai liberar? Sendo que você pagou muito caro por esse jogador. Não faz muito sentido, né? Os caras não rasgam dinheiro, não são burros e obviamente tratam o futebol como uma questão séria. O Yuri Alberto é um jogador jovem, promissor, talentoso e que poderia estar lá no Zenit fazendo muito mais do que os caras que estão lá. Então, gente, não tem mistério. É óbvio que os caras vão querer. Mas, repito, é muito difícil que eles consigam tirar o Yuri Alberto nesse momento do Corinthians. Questão de contrato, gente. Legalidade, não tem como você romper isso. Mas eu fico imaginando de que forma os dirigentes do Corinthians vão tratar o negócio, porque se eles baterem o pé dizendo assim, ó, não, ó, o negócio é o seguinte, nós temos um contrato firmado e não tem conversa, eu não vou nem te receber. Não dá para ser assim, porque senão chega julho, os caras, então beleza. Então beleza, a gente espera mais 6 meses, só que depois não tem conversa. Você pega aí o Ivan e o Mantuan e devolve o Yuri Alberto. E não é o que o Corinthians quer fazer. O Corinthians precisa, então, ter muita habilidade nesse negócio, nessa conversa, no pagamento, nos valores adquiridos, em envolver jogadores. A gente fala muito no Robert Renan, né, que o Zenit já demonstrou interesse, que pode ser uma grande moeda de troca. Mas, enfim, vai precisar de muita habilidade da diretoria do Corinthians para não perder o Yuri Alberto. Nesse momento, o cenário não é positivo. É uma tendência, inclusive, que ele retorne no mês de julho. Não agora. Existe uma vontade dos caras, segundo a informação, de que ele volte agora, mas isso eu acho muito difícil de acontecer. Agora, no mês de julho, eu já acho mais provável. E até lá, o Corinthians tem alguns meses para costurar essa negociação. O fato é que o cara está no Brasil, provavelmente, né, os dirigentes vão conversar com ele, vão tentar convencê-lo da adaptação do jogador. O jogador também, a vontade dele sempre acaba pesando mais nesse aspecto, mas repito, os caras compraram ele, têm os direitos, enfim, tem poder, né, inclusive, de contrato sobre o jogador para que ele volte lá ao mês de julho, então não tem muito o que fazer nesse sentido. O que o Corinthians precisa fazer é ter uma habilidade gigantesca e conseguir um projeto, um negócio que seja satisfatório ao Zenit também. No momento, a notícia realmente é preocupante. Mas eu acho que mais 6 meses o Yuri ainda joga por aqui e até lá o Corinthians ganha um tempo para tentar, enfim, costurar um negócio mais significativo. E aí, o que vocês acham dessa história toda? Comenta aqui, inscreva-se no canal, deixa o teu like aí no vídeo e até a próxima. Tchau!